Oi, a paz do Senhor a todos. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem, que a presença do Senhor esteja com vocês e que tudo vá bem, né? Tem um tempinho já que eu não gravo vídeo, mas o Senhor, Ele me deu uma palavra muito forte. E geralmente o Senhor é assim, não só comigo, mas acredito que com todos, né? Primeiro o Senhor, Ele lança uma palavra que é para você, que vai te alcançar, para que depois você possa usar essa palavra para outras pessoas, para outras vidas, né? Geralmente a gente passa por experiências, às vezes por dores, por traumas, por feridas, algumas coisas que acontecem com a gente, para a gente ser tratado, curado, para curar outras pessoas, né? O Senhor nos usa com experiências próprias, né? E aí, a partir do momento que a gente é curado, a gente leva também a cura para outras pessoas. Então o Senhor me deu essa palavra que falou muito comigo, né? Está falando ainda, mas que também pode ser que vá falar com você, né? Eu espero que o Senhor possa me usar para alcançar outras vidas e que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo, através de mim, a falar aqui. E a palavra que o Senhor me deu, ela está em 1 Coríntios, no primeiro capítulo, a partir do versículo 27. Aí na minha tradução ela fala assim: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Tem tradução que fala assim, que o Senhor escolheu as coisas loucas, né, para confundir as que acham que são, né, ou as que são. Aí aqui diz assim, continua assim: Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele, porque na realidade nós não somos nada. Então toda honra e toda glória tem que ser dada ao Senhor. Então por isso que muitas vezes a gente vai ver pessoas que são completamente desprezadas, né, insignificantes. Muitas pessoas, às vezes, que as pessoas são julgadas pela sociedade por conta do seu passado, por conta do seu histórico, dos seus pecados antes de conhecer o Senhor. E é justamente essas pessoas que o Senhor, Ele escolhe e retira, né, daquela vida, exatamente para confundir aquelas pessoas que se acham diferentes, que se acham melhores do que ela, né? Tipo na passagem que fala de Raabe, eu gosto muito da passagem de Raabe e da passagem também da Samaritana, porque o Senhor, Ele busca exatamente resgatar essas pessoas que são desprezadas pela sociedade, e são justamente essas pessoas, né, que a palavra de Deus diz também que quem muito é perdoado, muito ama. Então são justamente essas pessoas que a sociedade não dá nada, que são julgadas pelo que já fizeram, pelos seus pecados. Justamente essas pessoas que o Senhor vai atrás, resgata e usa a vida dessas pessoas para alcançar outras vidas. Por quê? Aqui na palavra fala, né? Que Ele escolhe o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o forte. E Ele escolhe o que para o mundo é insignificante e desprezado, o que nada é, para reduzir ao que acha que é, né? O que acha que é o que estou falando, não é a Bíblia. Mas é assim, o Senhor, quando Ele veio, Jesus, quando Ele veio, a gente sabe, né, pelas passagens, pelo que diz a Bíblia, que Ele veio principalmente para combater quem? Os fariseus. E é sobre isso que eu queria falar também. Porque a gente vê muitas igrejas, hoje em dia ainda, né? O Senhor veio há milhares de anos atrás para combater os fariseus, e os fariseus ainda existem, nas igrejas, inclusive. E uma coisa que eu anotei aqui, que os fariseus, eles são os assassinos de fé. Eles são os assassinos da nossa caminhada cristã. Porque muitas pessoas que não têm estabilidade, não têm uma inteligência emocional, que chega muitas vezes na igreja ferido, precisando de um apoio, elas são desprezadas, elas são medidas pelos fariseus. A espiritualidade dessas pessoas, novas convertidas, ou até nem tanto às vezes, são medidas pela régua dos fariseus. E o Senhor,
ele escolhe, como está dizendo aqui, né? Tem traduções que diz que ele escolhe os tolos, os loucos, né? Para confundir. Então, não existe a questão do tempo. E tem até passagem que fala, né, sobre os novos na fé. Então, ai daqueles que destruírem os novos na fé. Então, tem pessoas na igreja que são assassinos de espiritualidade, de conversões mesmo, que às vezes acontece, como eu falei, pessoas que às vezes ainda são fracas, porque estão ainda iniciando a caminhada, ou pessoas que às vezes não têm uma inteligência emocional. A gente sabe que tem pessoas que são mais fracas mesmo emocionalmente, e às vezes chega na igreja precisando mesmo, porque chega passando por uma tribulação, por um deserto, e ela chega precisando ser abraçada, e muitas vezes são julgadas. Muitas vezes tem pessoas que são os chamados fariseus, que vão dizer assim, não, essa pessoa está passando por isso porque deu brecha, não porque está fazendo alguma coisa de errado, e a gente sabe que não é, entendeu? A gente sabe que não é, porque José, ele foi lançado numa prisão, depois de se recusar a pecar contra o Senhor. Ele fala para a esposa de Potifar, quando ele sai correndo, né, que ele fugiu da tentação de pecar contra o Senhor, e ele diz, como poderia eu fazer isso com o meu Senhor que me acolheu, né, que é o esposo que é Potifar, como com o meu Senhor, o meu Deus, como poderia eu pecar diante de Deus, fazendo um negócio desse, de me deitar com a senhora? Então, o pecado dele, que não é um pecado, né? O erro dele foi fugir do pecado. E aí, por fugir do pecado, que ele foi lançado numa prisão, ele passou por tempo lá, ele foi esquecido. Né? Ele foi esquecido, e poderia os fariseus, né, se fosse hoje em dia, dizer assim, ele errou, ele fez alguma coisa errada, eu tenho certeza, porque senão ele não estaria passando por tanta coisa assim, preso injustamente. Não, hoje em dia, né, o que a gente diria, onde há fumaça há fogo, né, ele fez alguma coisa de errado, por isso que ele está pagando. As coisas que acontecem com ele é porque ele está errando, porque tem brecha. E aí a gente lembra do próprio Senhor Jesus quando veio à terra, que a palavra de Deus diz que ele foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Então ele foi tentado pelo inimigo. Então qual a brecha que o Senhor tinha para ele ser tentado? Nenhuma. Aquilo ali foi um período de preparação para o ministério dele. Então, o que a gente entende, que pessoas que passam por problemas, que são julgadas na igreja pelos fariseus, são pessoas que estão passando por processos que elas não entendem, né? Como eu já passei muitas vezes, que eu não entendo. Às vezes eu pergunto assim ao Senhor, por quê? Mas aí quando eu leio agora, o Espírito Santo fala para mim, porque eu estou te preparando para o seu ministério. É muito forte, né, isso? Mas tem pessoas na igreja que são os assassinos da fé, os assassinos de grandes ministérios, pessoas que poderiam ter sido usadas poderosamente pelo Senhor, mas que saíram da igreja por causa dos assassinos da fé, dos fariseus. Então, pessoas que medem na sua régua a sua espiritualidade e a minha. Porque eu já passei por isso, pessoas que medem a minha espiritualidade pelo meu jeito, pessoas que falam de uma forma como se... Porque às vezes eu tento ser de uma forma leve, de brincar, eu tento ser uma pessoa leve para poder a gente fugir um pouco dos problemas. E às vezes pessoas me julgam achando que eu não tenho o meu momento com Deus, que eu não tenho minha espiritualidade, ou julgam pelo tempo de fé, entendeu? E o tempo de fé não quer dizer nada. Porque quando o Senhor quer te usar, Ele te leva para um deserto e Ele te capacita. E pessoas que passaram anos na fé nunca viveram experiências que às vezes você, um novo convertido, viveu. Entendeu? E não é para a sua glória e nem para a minha glória. É para a glória de Deus. Entendeu? Quando eu me converti, eu passei por várias coisas e eu agradeço todo dia a Deus que nesse período eu não estava propriamente ainda indo bastante à igreja. Eu agradeço a Deus por isso. Porque se eu tivesse, eu teria sofrido muito mais, porque eu ouvi coisas
Das poucas vezes que eu fui para algumas igrejas, eu ouvi coisas que hoje eu refletindo, eu agradeço também a Deus que Ele me sustentou e não deixou que aquilo ali abalasse a minha fé. Porque eu sofrendo, passando por tribulações, por coisas ruins, e pessoas, e eu era nova na fé, pessoas dizendo assim, não, você não pode chorar, não, você não pode dizer que está mal, ou pessoas falando coisas piores que não convém falar. Então, eu sei que a gente tem que ter a palavra de ânimo, de força, de palavras positivas, palavras poderosas, que as palavras, ela têm poder. Mas, quando eu ainda era nova, eu estava passando por muito problema, eu não estava nessa fase de profetizar sobre a minha vida, de profetizar coisas boas, de falar assim, eu estou passando por isso, mas assim, de ter maturidade na fé mesmo. Porque a maturidade ela vai sendo construída, a santificação vai sendo construída, a libertação também é construída, não é do dia para a noite, não é do dia que você chega lá e levanta a mãozinha e diz assim, aceitei Jesus, estou liberto, não é. É processos, entendeu? E nesses processos é que a gente vai amadurecendo na fé, criando raízes, conhecendo quem é o Deus que a gente serve e sabendo que a gente pode confiar. Então, é em cada processo desse. E quando eu estava no meu processo inicial mesmo, eu ouvi coisas que não convinham. Não convinha uma pessoa que não sabia o que eu estava passando dizer para mim que eu tinha que mentir, dizer eu estou bem e botar um sorriso na cara, que eu não estava bem. Eu não estava bem, eu estava sendo completamente bombardeada pelo inimigo na minha mente, nas minhas emoções, entendeu? O inimigo, ele abalou muito meu psicológico, mas muito mesmo. E só Deus para me sustentar. Me sustentar, inclusive, desses fariseus que eram pessoas que tinham muito tempo de fé, viu? Muito tempo. É por isso que não significa o tempo. Quando o Senhor ele quer te usar, Ele vai te usar. E não importa, e é exatamente para confundir essas pessoas que acham que são, que se tem como muito santarrões, entendeu? O meu processo foi assim, foi forte, foi intenso, o Senhor me levou a um deserto muito profundo, que Ele queria ficar a sós mesmo comigo, então eu tive que ser isolada do mundo. E eu vivi experiências sobrenaturais durante esse tempo. E eu tive muitas experiências fortes com o Senhor, mas não foi por mim. Foi para a glória de Deus. Então, não significa o tempo que você tem de fé. Não significa. Só você e Deus sabem a intimidade que você tem com Ele. Só Deus e você sabe a intimidade, a profundidade da intimidade, vamos dizer assim, da intimidade mesmo que você tem com Deus, dessa proximidade que você tem com Deus, da sua espiritualidade. Eu já tive e ainda tenho a minha espiritualidade colocada em questão, tentando, como eu falei, os fariseus medindo a régua, na régua deles, na régua do que mostram, entendeu? Do que os outros mostram, aí eles têm fulano e ciclano como um santarrão e eu como a palavra diz, né? Como a louca, né? Por isso que o Senhor diz, né? Deus escolhe as coisas loucas. Então eu tenho como o que eu mostro e não sabe o que é o meu íntimo, o que é o meu Mateus 6:6, que é quando eu fecho a porta, não sabe das minhas batalhas, não sabe do tanto que eu orei, que eu jejuei, que eu ouvi a voz do Senhor, que o Senhor me levou ao deserto, que o Senhor me sustentou, que o Senhor me chama todos os dias para algo que muitas vezes eu fujo, porque eu sei o tanto de levante que é, entendeu? E é justamente essas pessoas que fogem, que não querem atender o chamado de Deus, que o Senhor quer, porque Ele sabe que se escolher aquelas pessoas que acham que são, quando o Senhor elevar elas a algum ministério ou tiver alguma promoção, vamos dizer assim, como José teve no Egito, né? Foi promovido a governador, como Davi teve, que foi promovido a rei. Sabe que quando o Senhor promover, essas pessoas que acham que são, vão pisar nos outros, porque o orgulho e a soberba deles é grande, é grande. Então, eu disse que a palavra ia ser forte, né? Mas é a palavra que o Senhor está mandando eu entregar, não vem de mim. Não vem de mim, entendeu? Vem do Espírito Santo de Deus, porque eu já fugi, eu já tentei fugir várias vezes, entendeu? Tem até algum tempo que eu não gravo vídeo no canal, porque eu fico tentando me perguntar assim, é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? Porque há levantes, há pessoas que te julgam, há pessoas contra você,
Entendeu? Só que o Senhor, Ele não vai escolher essas pessoas que acham que são alguma coisa. Ele não vai. Ele escolhe exatamente os que não são nada, os que são desprezados. Davi, o pai dele nem sequer chamou ele no jantar. Que estava todos os irmãos com um porte de rei, forte, altos, e o Senhor escolheu segundo o coração dele. Porque ele sabia quem era no íntimo Davi. Ele sabia quem era aquele homem. E ele já tinha escolhido Saul, um homem que não se arrependia, um homem soberbo, arrogante. Entendeu? Ele já tinha escolhido Saul e Saul não pôde responder aquele chamado dele. Então o Senhor, Ele nunca, jamais Ele vai escolher as pessoas que acham que são alguma coisa, porque na hora que Ele promover elas, elevar elas, dar crescimento, elas vão pisar nos outros. Elas vão pisar nos outros. Entendeu? Então tem muitas coisas, muitas experiências, muitas coisas que o Senhor, só o Senhor e eu sabem, porque tem muita coisa que eu nem falo. Eu não conto coisas que o Senhor já falou comigo, que eu já fiz, eu não conto, porque eu não quero me engrandecer. Jamais, porque nunca foi por mim ou para mim, sempre foi para Ele. E eu não vou permitir que os fariseus, os assassinos da fé, matem a minha fé, entendeu? A gente tem que ser igreja em qualquer lugar. E a gente tem que congregar, e congregar pelo Senhor, por Deus, não pelos outros. Porque se fosse pelos outros, a gente sabe que a gente já teria se distanciado. Então, quem acha que vai tentar destruir você, ou a mim, ou a sua fé, ou a sua caminhada cristã, tentando te diminuir, tentando medir numa régua a sua santidade, a sua espiritualidade, não deixe, não permita. Não permita mesmo. E não deixe que essa pessoa prevaleça. Tudo que você viveu tem um propósito, pense sempre nisso. Eu tô pregando aqui para você, mas eu estou pregando para mim também. Não acho que eu já estou pregando porque eu sou forte, não. Eu estou precisando ouvir essa palavra. Entendeu? Eu estou precisando porque eu já tive a minha espiritualidade, como eu já falei aqui de novo, medida numa régua, colocada em questão, sabe? Desprezada. E uma coisa que eu amo é falar do Senhor, é falar de Jesus. E eu vou falar aonde há pessoas que querem ouvir. Eu sei que aqui ainda é um canal muito pequeno, mas para a honra e glória do Senhor, se o Senhor quiser dar crescimento, Ele vai dar crescimento, né? E aí, para não ficar muito longo, como eu falei, é uma palavra que, apesar do título, é uma palavra forte, uma palavra de exortação. Essa palavra aqui é uma palavra para a igreja, para quem é cristão. Não é para quem é de fora, entendeu? É para a igreja, para quem é cristão. E, aliás, para quem é cristão, não. Para quem se diz cristão, mas está na igreja fazendo o papel de fariseu e muitas vezes, infelizmente, fazendo o papel de acusador. E a gente sabe quem é o acusador da Bíblia, né? É forte essa palavra. E eu quero deixar para reflexão e que você veja que essa palavra ela não vem de mim. Ela vem do Espírito Santo, que Ele me entregou essa palavra. E eu desejo a todos um bom sábado, né? Eu estou gravando no sábado, não sei se eu vou conseguir postar no sábado o vídeo, mas que a sua semana seja cheia da presença do Senhor, que o Senhor te cubra e acampe os anjos ao seu redor, que não permita que isso ocorra com você, que ocorra a morte da sua fé, que o Senhor não permita, que o Senhor esteja sempre te fortalecendo. A paz do Senhor a todos e até o próximo vídeo.